E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o tio Cássio e hoje é dia de história, então vem comigo! Gente, no vídeo de hoje continuaremos a nossa aula sobre os primeiros povoadores da Terra, né? Nós já vimos que a trajetória da humanidade ela foi dividida em pré-história e história, e que a pré-história ela é dividida entre período paleolítico e período neolítico. Já vimos também algumas explicações e também características do período paleolítico. E iniciamos o estudo do período neolítico, onde nós vimos que a humanidade ela conseguiu descobrir a agricultura e a pecuária, onde os homens deixaram de ser conhecidos como caçadores e coletores e passaram a ser conhecidos como agricultores e pastores. E deixa eu dizer, nós estamos utilizando esse livro aqui, o livro de História da coleção Porta Aberta da FTD, para facilitar o nosso estudo, tá bom? Olha só, com a agricultura e a pecuária houve um aumento na oferta de alimentos. E assim, para guardar, transportar, cozinhar esses alimentos, os humanos eles desenvolveram a cerâmica, que era o barro modelado e cozido. A cerâmica vem acompanhando a história do homem, deixando pistas sobre civilizações e culturas que existiram há milhares de anos antes da era cristã. Estudiosos confirmam ser, realmente, a cerâmica a mais antiga das indústrias. Ela nasceu no momento em que o homem começou a utilizar-se do barro endurecido pelo fogo. Desse processo de endurecimento, obtido casualmente, multiplicou-se. As artes cerâmicas moldam minerais das entranhas da terra, metais, barro, argila, areia, entre outras coisas, dando origem a utensílios, peças ornamentais, urnas funerais e os mais variados produtos da imaginação do homem. Hoje, além de sua utilização como matéria-prima de diversos instrumentos domésticos, da construção civil e como material plástico nas mãos dos artistas, a cerâmica é também utilizada na tecnologia de ponta, mais especificamente na fabricação de componentes de foguetes espaciais, justamente devido à sua durabilidade. Aí você me pergunta, Tio Cássio, e sobre o crescimento da população? Como isso ocorreu? Bem, gente, fácil. Mais bem alimentados, as pessoas começaram a ter mais filhos e também a qualidade de vida deles melhoraram. Sem falar que o índice de mortalidade por conta de caças, por conta de animais ferozes e tudo mais, diminuiu bastante. Agora sim, é bom lembrar que também com o aumento da população, aumenta-se também a divisão de trabalho. A necessidade de alimentar a população que crescia levou à descoberta do arado puxado por bois e também de novas técnicas de irrigação do solo. Dessa forma, as aldeias passaram a produzir mais alimentos do que consumiam. Com a sobra dos alimentos, parte das pessoas passaram a ser liberadas do trabalho na agricultura e começaram a fazer novas atividades. Ocorreu assim uma crescente divisão do trabalho. Uns se dedicaram a construir casas, outros a fazer tecidos, alguns a produzir vasos e panelas de cerâmica, outros ainda se especializaram em caçar e pescar. E houve aqueles que optaram por cuidar da segurança do grupo. Sendo assim, pessoal, como cada um já ia fazendo algo de diferente, as pessoas passaram a trocar aquilo que elas faziam por aquilo que precisavam. Olha só alguns exemplos aí. Elas trocavam trigo por azeite, trocavam vaso de cerâmica por machado, tecido por machado de ferro, entre outras coisas. Nascia assim o comércio. Pouco a pouco, essas trocas deixaram de ser feitas pelos próprios produtores e passaram a ser efetuadas por um comerciante, personagem que surgiu naquela época. Com o aumento da divisão do trabalho e do comércio, algumas aldeias prosperaram. A população cresceu, criando a necessidade de se obter mais terras para plantar e criar animais. As aldeias passaram então a disputá-las. O chefe da aldeia que vencia a disputa passava a ter mais terras e mais pessoas sob o seu controle. E por isso recebia também mais impostos, que à época eram pagos em produtos como cabritos, carneiros, tecidos e vasos. Aquele chefe que controlava mais aldeias e contribuintes passou a ter mais poder e tornou-se o rei. Ele governava a partir de sua grande residência, o palácio,
com a ajuda de funcionários encarregados, cobrava impostos, aplicava a justiça e defendia o reino. Assim, o rei foi ganhando poder e impondo sua autoridade. Esse processo é chamado de centralização do poder ou formação do Estado. Em alguns estados antigos, o rei era o servidor do deus da cidade. Esse é o caso, por exemplo, do rei Lagash, que era o rei da cidade da Mesopotâmia. Enquanto ocorria o processo de centralização do poder, algumas aldeias foram se transformando em cidades. A cidade ela se distingue da aldeia por 3 características: maior divisão de trabalho, comércio feito com regularidade e poder centralizado. As primeiras cidades formaram-se perto das margens de grandes rios por causa da importância da água para as pessoas e para a agricultura e porque facilitava o transporte de pessoas e de produtos. Em torno de grandes rios, como o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, o Nilo no Egito e o Azul e o Amarelo na China, surgiram também as primeiras civilizações. Agora observem essa imagem aí, ó. Notem que as 4 civilizações elas estão sempre próximas aos rios. A civilização egípcia é muito próxima ao rio Nilo, a civilização mesopotâmica é cortada pelo rio Tigre e o Eufrates. Também ali a civilização indiana e a civilização chinesa. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, os humanos eles aprenderam a trabalhar com os metais. Então começaram com o cobre, depois o bronze e depois eles começaram a trabalhar com o ferro. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, mas por ser mole, o cobre era pouco usado na feitura de enxadas e lanças. Isso se resolveu com a descoberta do bronze, um metal mais resistente. Depois, o homem aprendeu a fundir o ferro, que por sua vez é o mais resistente desses metais. Bem, como já foi dito antes, também tinha a questão do pagamento de impostos. Como assim, tio Cássio? Os palácios e muitas vezes os templos possuíam oficinas, onde eram feitos tecidos, objetos de cerâmica, peças de metal, estátuas, móveis, joias, entre outras coisas. No entanto, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para o seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente 2: os impostos e os trabalhos forçados. Uma parte dos bens produzidos pela população era entregue obrigatoriamente ao palácio na forma de imposto. Uma das cenas mais comuns na arte mesopotâmica era justamente a procissão de pessoas levando seus produtos para os palácios. Peças de barro de 4.000 anos antes de Cristo encontradas na Mesopotâmia são os documentos escritos mais antigos que conhecemos. E os mais antigos desses documentos faz referência aos impostos. Se você acha que paga demais, agradeça por não viver naqueles dias. Além de entregar parte dos alimentos que produziam ao governo, os sumérios, um dos povos a viver por ali, eram obrigados a passar até 5 meses por ano trabalhando para o rei. Há quem diga que já naquela época não havia garantia de contrapartida aos cidadãos. As evidências indicam que em 3.000 anos antes de Cristo, os faraós coletavam impostos em dinheiro ou em serviço pelo menos uma vez por ano. Ninguém era tão temido quanto os escribas responsáveis por determinar a dívida de cada um. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula de hoje e também compreendido um pouco mais sobre essa evolução da aldeia até as cidades, né? Então, gente, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Deixa uma sugestão aí para a gente melhorar o nosso vídeo ou então deixa aquele comentário bacana aí para a gente, tá bom? Tchau, tchau e até mais.